Vamos orar um pouquinho. Vamos adorar aquele que já fez tudo por nós na cruz. Hoje é uma noite de ceia. E vamos entender o porquê. Por que é importante nós olharmos para a mesa, entendermos o nosso coração, o real significado dela? Porque isso te protege, porque você vai descobrir. Eu espero que você descubra essa noite, se você ainda não descobriu, o quanto que Deus te ama. E quanto que saber isso é importante para você avançar em qualquer dificuldade que o diabo possa colocar diante de você. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos começar a adorar aquele que tudo já fez por nós, que nos amou primeiro. Ele é um Deus bom, um Deus fiel. Pai, nessa noite eu te adoro na tua santidade. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Não existe nenhum nome maior do que o nome de Cristo. Jesus é um nome acima de qualquer outro nome. E o nosso coração nessa noite, Pai, tem gratidão. Porque o Senhor enviou seu Filho. O Senhor nos amou primeiro. E nada do que podemos fazer possa fazer com que o Senhor nos ame mais. Nada do que eu faça pode fazer que o Senhor me ame menos. O Senhor me ama. Que nessa noite, Pai, as pessoas que estão comigo pela internet, as pessoas que estão aqui nessa noite, elas tenham um verdadeiro entendimento. E começa comigo, do quanto somos amados, amadas pelo nosso Pai. Do quanto o Senhor nos amou primeiro. Que todos os medos e temores, Pai, que nos perturbam, que nos assolam, que nos perseguem, sejam nessa noite destruídos. Que seja uma noite diferente, aonde a presença doce do Teu Espírito Santo conosco, nos conduzindo mansamente a essas águas doces e tranquilas como mel. Que cada pessoa que entrou nessa reunião doente, ele saia daqui curado, sarado. Que cada um que entrou desprovido financeiramente, que ele saia daqui sabendo que Jesus fez com que ele se tornasse rico agora. Nada faltará a ele. Que existe um caminho para ele. E o Senhor mostra o caminho. Obrigada por essa noite de paz sobre nós, Senhor. É uma noite de paz, uma noite maravilhosa, uma noite doce. É tão bom saber que o Senhor nos ama. É tão bom, Pai, saber que podemos confiar nesse amor leal, nesse amor fiel, nesse amor que é doce. Todo domínio pertence ao Senhor, toda honra pertence ao Teu nome. Tudo o que queremos dizer é que te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Que seja uma noite de entendimento, de palavra revelada, de conhecimento. Que seja uma noite de milagre. Por causa de Cristo. Uma noite de milagre. Eu digo, dor, caia dessa pessoa agora. Toda dor vá embora agora. Todo mal-estar vai embora agora. Toda pressão nas emoções, toda perturbação maligna, deixa essa pessoa, deixa o nosso meio agora. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio contra a igreja, contra nós, Pai, que nós não estamos percebendo, mas o diabo está à espreita. Que agora ele seja detido pelo Teu poderoso braço. Que ele seja detido, toda a artimanha dele seja detida agora em nome de Jesus. Nós te damos todo o louvor, Pai, pela Tua boa mão sobre o Brasil. Muito obrigada pela Tua boa mão sobre a nossa nação. É o Senhor levantando homens e mulheres corajosos. É o Senhor levantando a igreja gloriosa.
Muito obrigada pelo derramar poderoso de norte a sul, leste a oeste, do poder do Teu Espírito Santo agindo sobre a nação brasileira. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que aquele que começou uma boa obra sobre o Brasil há de terminá-la. Muito obrigada, Senhor, porque toda língua mentirosa seja abatida sobre a nação brasileira. Toda operação das trevas, tudo aquilo que é maligno, seja abortado nessa noite. Que os planos de Satanás contra a nação brasileira seja totalmente rasgado pelo poder de Jesus. Que todos os planos sejam como palhas ao vento, palhas ao vento, palhas ao vento. Tudo aquilo que perturba, Pai, a nação brasileira em mentira, língua mentirosa, seja abatida. Tudo que é corrupto, tudo que é maligno, tudo que vem de coração maligno, Pai, seja abortado, seja exposto pelo poder do Teu nome, Senhor. E que a Tua verdade prevaleça, como uma luz brilhando, um farol nas trevas. A Tua verdade brilhando sobre a nação brasileira. Muito obrigada por essa noite gloriosa, Senhor. Uma noite de paz, de alegria, de regozijo. Porque sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. E nós não temos medo. Amém. Vamos começar lendo Efésios. Efésios capítulo 2. Eu quero que nessa noite você compreenda bem no seu íntimo que Deus te ama. Eu posso fazer tudo errado. Deus continua me amando. Eu posso tentar fazer o mais certo, segundo a minha concepção. Deus continua me amando, Ele não consegue, não pode me amar mais do que Ele já me ama. Eu quero que nessa noite fique muito claro para você e para mim, para quem estiver conosco, que o segredo é nós entendermos que Deus nos amou primeiro. Todos nós nascemos pecadores, todos nós. Por isso passamos a vida pecando, agindo segundo os nossos instintos naturais, fazendo aquilo que nós achamos que é correto, pensando segundo a estrutura de um mundo onde nós nascemos, dentro de hábitos, costumes, cultura que foram ensinadas a nós. E Deus te amou e te ama. Só que um dia nós nascemos de novo. E é muito importante nós confiarmos no amor do nosso Pai. É muito importante entendermos que Jesus não é uma religião, não é. É muito importante nós entendermos que o diabo ele quer ser adorado. Por isso ele criou vários caminhos, várias religiões na terra que dão a ele adoração. Nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus único. Jesus ele não é e nunca será uma religião. Ele é o caminho que nos leva a sermos família de Deus. É por isso que nessa noite, como família de Deus, nós vamos trazer à memória o que nos dá esperança. O que dá esperança para você e para mim? É confiarmos nesse amor, amor do nosso Pai, que não nos constrange, não nos machuca, mas que quer ser o centro para cada um de nós. Então Deus traz doenças? Não. Por isso que eu tenho que trazer memória que naquela cruz Jesus carregou as enfermidades. Ele levou sobre si as minhas doenças. Deus nunca vai me castigar, porque Ele já castigou alguém no meu lugar, que foi Cristo. Eu sofro consequências das minhas escolhas erradas por não crer no amor do meu Pai. Então nessa noite, vamos adorar a Ele. Vamos trazer memória que um dia Jesus veio e abriu um caminho de volta para casa. Jesus veio e Ele revelou Deus para você e para mim. Que a nossa vida não é aqui. Não é aqui que nós vamos construir para a eternidade, para as coisas, não são as coisas temporárias que vão perdurar pela eternidade. São os valores eternos construídos em mim pela pessoa do Espírito Santo
que eu levo comigo por toda a eternidade. Hoje, essa noite é eterna, não volta mais. Cada segundo do relógio que está passando aqui não vai voltar. É eterno, está registrado. Eu não consigo parar o tempo. Ele continua. E cada momento da minha vida e da sua vida são momentos eternos. Comece a pensar sobre isso. Comece a entender que a sua vida é muito preciosa para Deus. Que nós fazemos toda a diferença na nossa geração. Que quanto mais você compreender o Evangelho, mais poder desse Evangelho haverá na sua vida, na sua caminhada. E quando você entende que Deus ama as pessoas, você começa a entender que cada pessoa que está cruzando o seu caminho são pessoas que Deus ama, e Ele conta com você, porque Ele quer tocar essas vidas por meio de você, dele em você. Existe uma vida eterna em mim. Existe uma vida eterna em você. A eternidade, não tenha medo dela. Tem uma pessoa que eu amo todas as vezes que eu lembro da ceia, de todos os discípulos, o foco é João. Por que o foco é João naquela noite? Naquele dia, naquela mesa, naquela ceia. Porque o único que estava reclinado no peito de Jesus era João. Por isso que ele se autodenominava: eu sou o discípulo amado do Mestre. Eu sou o discípulo que ele ama. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus amava todos. Só que dos 12, aquele que mais amava Jesus era João. E nessa noite a pergunta para você e para mim: será que nós vamos escolher ser como João? Será que nós estamos escolhendo ser como o discípulo João, que amou Jesus? E ele não teve medo da morte. Ele enfrentou a morte junto com Jesus. Naquele dia todos fugiram. O único que ficou com Jesus foi João. Ele enfrentou um dos inimigos mais terríveis, que a gente não gosta de enfrentar, que é a morte. E não é nem a morte em si, é o sofrimento da morte. As pessoas têm medo do sofrimento da morte. Só que você não tem que sofrer para morrer. João entregou a vida dele. Ele enfrentou a morte junto com Jesus. Ele não teve medo da morte. Ele amou Jesus. Ele ficou com Jesus até o fim. Ele foi Marte junto com Jesus. Então comece a pensar, se você amar Jesus, e é isso que eu penso para a minha própria vida. Se eu amar Jesus, se eu entender o quanto Ele me ama, se eu confiar no amor de Jesus, eu vou experimentar cada vez mais desse amor na minha vida. E eu não vou ter medo. Os medos vão embora. Aí de verdade, eu vou entregar minha vida para Ele. Eu vou confiar nele. Eu vou confiar no amor dele por mim. Porque Deus precisa que você entregue a sua vida totalmente para Ele. Porque Ele quer entrar nos meus sapatos, nos seus sapatos e sair pelo mundo, avivando lugares, transformando pessoas e vidas, sendo restauradas pela vida de Jesus em nós. O que é que Ele não pode fazer por nós nessa noite? Que Ele já não tenha feito. O problema é que nós corremos para longe dEle, não para perto dEle. Porque nós sempre olhamos para Jesus e no meio, se você for bem sincero, tem uma religião entre nós e Jesus. E você tem que destruir isso, confiando no amor dEle. Há muitos e muitos anos, há uns 30 anos atrás, todas as vezes que eu participava da ceia do Senhor, primeiro porque eu frequentava uma denominação
que tinha um calendário. Então, determinado dia daquele mês era o dia da ceia do Senhor. Então, o calendário estava exposto para a igreja. Então, eu sabia que naquele domingo haveria a ceia do Senhor. Sempre era um dia de domingo. Então, todo mundo se preparava. Então, na véspera do domingo, eu tinha que ser a pessoa mais perfeita. Eu poderia até jejuar para ficar bem santa, porque eu ia participar de algo extraordinário. Era uma coisa assim, era como fosse um talimã até. Eu vou participar de um dia muito especial, eu tinha que estar muito santa, muito certinha, não podia falar nada errado, eu tinha que pedir perdão para todos os meus pensamentos, porque era um dia especial. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. É por isso que eu faço questão de não marcar nenhum dia da ceia do Senhor. Eu gosto de fazer a ceia do Senhor. Sem que a igreja toda fique sabendo, ou seja, anunciado. Porque eu quero que você entenda que é algo simples, todos os dias. São dias para nós anunciarmos que Ele é bom, que Ele nos ama. Todos os dias eu tenho que estar, sabe, preparada, sabendo que o significado real da ceia não é estar preparado, é saber que você é filho, que você é filha de Deus e que o seu Pai te ama. É trazer memória todos os dias que Ele me ama. E não importa o que eu faça de errado, eu tenho o sangue dele que me purifica de todo o pecado. Que eu posso me arrepender. Todos os dias da minha vida eu posso me levantar e continuar. Eu posso cair 1000 vezes, mas 1000 vezes Ele vai me levantar. Ele é meu Pai. Eu só não posso aceitar o erro como certo. Eu só não posso aceitar que eu posso andar de qualquer jeito. E está tudo certo. Ele me ama, eu andando de toda torta? Sim, Ele me ama. Só que o que eu posso entregar de volta para Ele em amor é a minha santidade. É eu simplesmente buscar andar nessa terra, na justiça que Ele conquistou para mim. É eu saber todos os dias que eu posso contar com Ele. Que eu não tenho que ter medo de Deus, eu tenho que correr para Ele sempre. Eu não vou aceitar as minhas fraquezas como sendo a Rita. Eu não sou as minhas fraquezas. Você não é as suas fraquezas. Temos fraquezas? Temos, mas não aceite as suas fraquezas como sendo você. Se arrependa do seu pecado, se arrependa de pensar errado. Se levante e comece a entender que existe um mundo inteiro à nossa frente. Que tem pessoas que precisam nascer de novo, que você cruza com elas todos os dias. E que elas estão lendo o Evangelho na sua vida. Então você não é mais qualquer pessoa. Você não faz parte de uma religião. Você faz parte da família de Deus. E cada um de nós aqui está em um crescimento, em uma maturidade. E está tudo bem. Não tem problema. O problema é nós deixarmos de buscar o nosso crescimento. Aí é problema, porque eu acho que Luiz Henrique não vai querer que o filhinho dele fique pequenininho para sempre. Nem a Raquel. Eles querem curtir cada etapa, cada momento. Nosso Pai Celestial também quer que você e eu estejamos crescendo todos os dias, tendo um bom alimento. E qual é o bom alimento? É a palavra dele. São as práticas, é a nossa adoração, a nossa oração no Espírito Santo, o nosso jejum, a nossa meditação. Ler a Bíblia é muito importante. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter prazer nessa palavra. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Vai acontecer com a sua escolha. Você escolhe hoje ler um capítulo da Bíblia.
Você escolhe hoje ler um livro da Bíblia. Você escolhe. Isso vai mudar o seu entendimento. Vai te encorajar. E olha só o que Paulo fala aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. Nascemos todos filhos da desobediência. Mas um dia aceitamos Jesus e fomos feitos filhos da obediência. Éramos perdidos, mortos, condenados ao inferno. E Jesus veio, entrou neste mundo, legalmente, por meio de Maria. Legalmente. Só que o pai dele não era José. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro. Ele foi sacrificado no nosso lugar. Ele não tinha pecado. Ele fez, por meio do sangue dele, uma aliança com o nosso Pai eterno, com Deus. A aliança, quem fez foi Jesus com Deus. Uma aliança inquebrável, porque foi feita pelo sangue. Eu e você jamais conseguiríamos fazer uma aliança com o nosso Pai Celestial, porque somos falhos, fracassamos. Mas alguém fez aliança por você e por mim. Jesus fez. Às vezes a gente ouve, a gente fala, porque a gente é imaturo. Vou fazer uma aliança com Deus. A gente não consegue fazer, porque a gente é falho. Por isso que é inútil você fazer promessas, sacrifícios para receber alguma coisa de Deus que Ele já deu para você de graça. Não tem como você pagar. É impossível. Então, todas as nossas práticas para parecer para Deus que somos melhores, para Ele poder nos dar alguma coisa, ou para que Ele nos ame mais, é inútil. Porque Ele amou você, pensa comigo, Ele amou você quando você era uma pecadora. Você nem existia nesse mundo, Ele já te amava. Porque Ele amou todos os descendentes de Adão. Você nem tinha vindo a este mundo, já era amado pelo seu Pai Celestial. E Ele ficou te buscando para você aceitar o pedido dEle de casamento, para se tornar família dEle. Então, o que os homens precisam compreender é que existe um Deus verdadeiro, que enviou seu Filho à Terra, para que todos nós o conhecêssemos e escolhêssemos ser família dEle. Pensa comigo nessa noite, você é família de Deus. Você não é Ministério Rita Andrade. Pensa um pouco. Você é família de Deus. E todos nós estamos aqui reunidos porque somos família. E vamos trazer à memória que um dia o nosso irmão mais velho morreu por nós. Que ele abriu um caminho para nós. Que ele um dia foi sacrificado para que eu e você pudéssemos andar livres, perdoados, sarados, abençoados, prósperos. Não é bom você poder deitar nessa noite em paz, sabendo que Deus te ama, que você pode ter feito tudo errado, Ele está dizendo para você: eu te amo, filho, vem para mim, corre para mim. Lembra da história do filho pródigo? Ele estava lá comendo comida de porcos. Ele lembrou do pai. Ele disse: eu aqui, nessa miséria, comendo dessa comida, eu vou voltar para casa. Meu pai trata melhor os empregados. Eu vou voltar para casa.
E no dia que ele se levantou e decidiu, nesse dia, o Pai correu para ele. O Pai já avistava ao longe. No dia que você se levanta, em arrependimento, esse é o dia glorioso. Deus nos dá um anel de autoridade, sandálias. Nós somos todos vestidos em santidade, em justiça. Um dia teremos um corpo glorificado. Esse corpo adâmico vai cair de mim, vai cair de você. Naquele dia, quando Jesus estiver vindo, na hora que ele chegar à terra, todos nós que estivermos aqui, teremos um corpo glorificado. Seremos transformados num piscar de olhos. E vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Eu não gosto de falar muito sobre isso, porque não vejo que isso não é isso não atrapalha a salvação das pessoas, mas eu vejo que atrapalha o preparo da igreja. Muitos acreditam que serão arrebatados antes da grande tribulação. Nós já estamos nas dores de parto. Mas se você ler várias vezes, meditar em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, se você ler com muito cuidado, com muito critério, se você ler Mateus, finalzinho de Mateus 22, 23, 24, se você ler Lucas 21, Lucas 22, vendo Jesus falando de como será o tempo, o dia, a época da chegada dele. Você vai, se você ler a Bíblia como um todo, deixando o Espírito Santo encaixando as peças no seu coração, você vai entender que o arrebatamento vai acontecer no mesmo momento que Jesus estiver voltando nas nuvens, na mesma hora. Significa que Deus conta com você e comigo para que na grande tribulação pessoas sejam salvas, pessoas façam uma boa escolha. Por isso você tem que entender que você não tem medo do sofrimento da morte, porque você é forte e corajoso, você não tem que ter medo de nada, simplesmente de nada. Porque a nossa vida não é aqui. Você pode passar pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no fogo. O fogo fez alguma coisa com eles? Não. Eles não tiveram medo de entrar no fogo, mas o fogo não tinha poder sobre eles. A história conta que tentaram matar João. Jogaram João dentro de um tacho de óleo fervendo, todo amarrado em correntes. Do jeito que jogaram João no tacho era óleo quente para matá-lo. O óleo foi transformado em água, não conseguiram matar João. Aquele que está com você é maior. Aquele que está comigo é maior. Então vamos ter medo do quê? Tudo o que temos que fazer é buscar o nosso crescimento, o nosso entendimento. É avançar. Deus quer revelar coisas maravilhosas e gloriosas para você e para mim, a cada dia. Não vamos deixar o diabo levar vantagem sobre nós por meio dos fermentos malignos de falta de perdão, de orgulho dentro de nós. Vamos perdoar, vamos abençoar as pessoas. O amor do Pai está disponível para todas as pessoas deste mundo. E nós podemos revelar isso. Pensa o poder que há quando você entra no teu quarto e adora a Deus e louva Ele. Quando você ora pelo teu filho, pelo teu vizinho, pela tua cidade, naquele exato momento que você está ali orando, o poder de Deus está sobre você. As suas orações são respondidas. Mas o que o diabo faz? Ele não quer que você ore, ele quer que você fique quieto. Pensando que você é indigno para orar, que Deus não vai ouvir a sua oração, porque você é um pecador. Você não é mais pecador, você é santo. Você nasceu pecador, nasceu de novo, você é santo. Ah, mas então eu faço as coisas erradas. Sim, você tem fraquezas, mas peça perdão ao teu Pai. E Ele vai te perdoar,
te lavar no sangue do Cordeiro. Então não existe motivo para termos medo nessa noite. O mais importante, o objetivo maior que eu vejo na ceia é trazer à memória que Deus nos ama. É trazer à memória que você é amado de Deus. Que Deus nunca vai negar nada para você, segundo a palavra dele. Que nós temos que aumentar cada vez mais esse entendimento dentro de nós, para que o diabo não te impeça de orar, achando que Deus não vai te responder, que você tem que ser perfeito. Tem pessoas que deixam de cear porque elas olham para si mesmas e deixam de olhar para Jesus. Ele é a luz, Ele é o perdão, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem vai sair ganhando com esse entendimento errado é o diabo, que impede que você participe de um momento tão maravilhoso como esse, onde você pode se levantar do seu lugar e vir, sabendo que você pode cear e comer dessa mesa o que você está precisando. Você não tem que perecer como o mundo está perecendo, morrendo, enfermo, doente, na miséria, no fracasso. Não. A mesa é para lembrá-lo, é para te lembrar de que você não tem que perecer como o mundo está perecendo, porque existe alguém que deu a vida para você, alguém que trocou de lugar com você, que você é filho de Deus, filha de Deus, porque Jesus abriu uma condição para isso. Então vamos abençoar as pessoas, vamos orar por elas, vamos adorar o nosso Pai, vamos crer no amor dEle, vamos ter prazer de sermos participantes deste momento maravilhoso, de trazer à memória que Ele fez com que a carne dEle fosse rasgada, para que eu pudesse andar em unidade com Ele. O sangue dEle foi vertido para que eu pudesse andar em unidade com o Pai, reconciliada com o Pai. Isso é incrível. Então vamos continuar lendo. Eu quero te encorajar a correr para Ele, não correr dEle. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, grande amor, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Onde que você está hoje? Assentado nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você não consegue ser salvo pelas tuas boas obras. Porque você faz caridade, porque você é santo, você nunca fumou, nunca bebeu, porque você não fala palavrão, porque você paga todas as suas contas, você nunca adulterou, você... Não é por isso que você vai entrar no céu. Se você não tiver a natureza de Deus, você não vai entrar no céu. O problema todo é ter uma nova natureza. E essa nova natureza só vem por meio de Jesus. Nada do que eu possa fazer me dá uma nova natureza. Por isso que eu preciso de Jesus, por isso o diabo odeia Jesus. Hoje tem muitas pessoas comemorando alguém que não pode fazer nada por elas. Não pode. Só Jesus pode. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. O diabo é perito em enganar e manipular as emoções. Você conheceu a verdade? Ande na verdade. Busque pela verdade. Se firme nessa verdade. Não tenha medo de anunciar ao mundo que só existe um caminho de volta para casa. Esse caminho é Jesus. Não pregue religião para ninguém. Pregue o poder da cruz. Pregue o poder da cruz de Cristo. Fale de Jesus.
fale do teu Senhor, do teu Salvador, não de uma religião. Não deixa a religião ser uma barreira para você correr para o seu Pai. As pessoas não têm noção do poder da unidade da fé, do poder de congregar, de estar junto, de encorajar, de ser participante do reino de Deus. É honra ser participante do reino do seu Pai. É honra ser um trabalhador no reino. Isso é honra para nós. Você está com o melhor. Você está com o maior. Podemos entrar na cova dos leões 1000 vezes se for necessário. Mas a boca dos leões tem que ficar fechada. Aquele que está com você não tem medo de nada. É aquele que ressuscita mortos. Apedrejaram Paulo, ele caiu morto. Os discípulos ao redor dele, olhando, com certeza começaram a orar. Paulo levantou, sacudiu a poeira e foi embora para casa. Será que Deus mudou de endereço ou mudou de ideia? Não é o mesmo que está conosco nessa noite? Quantas pessoas chamam de sorte aquilo que é milagre? Não é sorte, é milagre. Deus operou milagres na tua vida. Ele te tirou da morte. Quantas pessoas batem o carro fica, parece nada, e a pessoa sai de lá como um arranhão. Foi sorte? Não, com certeza ele tinha um intercessor muito poderoso, que ele não vai morrer sem nascer de novo. Queira ser um intercessor poderoso na sua casa, orando pela salvação da sua família. Pega comigo Tito, capítulo 2. Olha, vamos desmascarar outro grande engano de Satanás. Tito. Antes de Hebreus, você encontra Tito. Quer dizer, antes de Filemão. Filemão é uma cartinha tão pequena também, tem um capítulo. Tá que nem Judas. Tito, capítulo 2, versículo 11. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus preparou salvação para cada pessoa que nasce nessa terra. Amanhã pode nascer 1000 bebês nessa terra. A salvação já foi providenciada para eles. É deles. E Deus estará atrás desses bebês que vão nascer amanhã para entrarem na família dele. Deus quer que todos sejam salvos. Não acredita em predestinação, que Deus predestinou alguns para o inferno e outros para a salvação. Isso é mentira. Deus ama todos. Jesus morreu por todos. Deus não é Deus dos judeus. Deus é Deus de todas as nações da terra. É no final da Bíblia, Lila. Glória a Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ele fala a mesma coisa em Colossenses. Colossenses 2, eu quero que você entenda bem isso. Ele te amou primeiro. Ele quer que você entenda que Ele te ama. Então você pode simplesmente nessa noite ter o coração grato, se levantar e trazer à memória o que Ele fez por nós naquele dia. Colossenses 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Será que Deus perdoa só um pouquinho? Não, tudo Ele perdoa. Aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Não coma isso, não pegue aquilo, não faça isso, guarde esse dia é santo. Ele rasgou, cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando, grave risque isso, porque o diabo foi despojado, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o poder da cruz. Satanás foi derrotado pelo poder da cruz. Nós lutamos contra um inimigo que já foi vencido. Então, se você manter o foco em Jesus, se você manter o foco na cruz, se você começar a adorar a Ele, trazer à memória o que te dá esperança, vamos para 1 Coríntios capítulo 11, e nós vamos cear nessa noite, aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É trazer a memória. O pão e o sangue não são transformados literalmente na carne e no sangue de Jesus. Mas é uma lembrança, é um símbolo do que foi feito por Ele, por você e por mim. Então, quando você se levantar para cear, traga a memória: Deus me ama, eu fiz tudo errado ontem, mas Ele me ama. Mas eu não quero continuar fazendo errado, Senhor. Me perdoa. Eu não quero continuar com essa mágoa no meu coração. Eu não quero continuar apartado de Ti. Eu não quero continuar achando que o Senhor não me ama. O Senhor me ama. Pensa o que Jesus fez. Existe um plano perfeito para você e para mim, porque esse mundo será destruído. Não é aqui a nossa morada eterna. Nós estamos indo uma jornada maravilhosa de fé. E nós temos que ajudar uns aos outros a continuar nessa jornada, encorajar uns aos outros. E nós temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. De que jeito? Orando no Espírito Santo, lendo a palavra, não aceitando a carne como sendo nós. Nós não somos a nossa carne. Na nossa carne existem fraquezas? Sim, existem. Mas eu estou me edificando, me fortalecendo para subjugar cada vez mais a minha carne. Então pensa, daqui a pouco nós vamos adorar o nosso Pai. E não existe inferno que possa resistir às nossas orações. Porque o nosso Pai Celestial está com os ouvidos abertos. Ele quer que nessa noite, de todo o teu coração, você acredite no amor dEle. Que você traga a memória todos os dias, não é só de vez em quando. Você pode fazer a ceia na sua casa, trazendo a memória que um dia Ele morreu por você, para você vencer cada etapa da sua jornada nessa terra. Você pode vencer cada doença, porque ela foi despojada, ela foi vencida. Nós só temos que continuar dando passos de fé. Passos de fé. Amém? Eu vou orar e cada um vai se levantar do seu lugar. Nós vamos pegar um pedaço do pão e o cálice, vamos voltar para o nosso lugar e vamos esperar uns aos outros. E a Marcela vai estar me ajudando a orar enquanto você vem, enquanto você
Fica no seu lugar também meditando, adorando o teu Pai Celestial. Vamos fazer algo muito, sabe, muito família, muito um momento de trazer memória. Deus é bom. E nós queremos toda a nossa casa salva. Eu quero todos os meus sobrinhos salvos, eu quero todos os meus vizinhos, eu quero a minha cidade, eu quero o meu país. Porque Ele é bom. Eu quero que a vida dele, que está dentro de mim, toque pessoas. Que os dons que estão conosco, que é do nosso chamado, você tem um chamado, eu tenho um chamado. Que os nossos dons se manifestem, que a gente cresça, amadureça, que você esteja sendo cada vez mais forjado, transformado, que a sua mente seja renovada, que você avance, não deixe o diabo segurar as suas orações, congregue, encoraje um ao outro. Amanhã tem reunião das 3 às 4, se você quiser vir, venha. Venha orar, venha. Segunda e terça ficamos das 8 às 6 da tarde só para orar em línguas. A porta fica aberta, se estiver fechada você abre, entra. Vai estar tocando aqui, a Bíblia é falada, você senta e passa 1 hora, 2 horas, 5 horas orando no Espírito Santo. É para te encorajar, é para te ajudar. 2 dias a semana, das 8 às 6 da tarde. Vem. Se aproxima, congrega, se envolva. Isso vai te ajudar. Então vamos orar, depois cada um vai pegar um pedaço do pão e um cálice, vai voltar para o seu lugar. Marcela vai estar louvando ao Senhor, orando, eu vou estar orando e vamos juntos trazer à nossa memória que Ele nos ama. Nada pode segurar o amor do Pai por você, porque Ele já deu para você. Amém? Ó Pai, eu quero te agradecer. Oh, aleluia. Porque um dia Jesus veio. Sim, Jesus. E a carne dele foi rasgada, dilacerada, para que eu andasse em comunhão com Ele e com os meus irmãos. Sim, Pai. E nessa noite nós te agradecemos por este momento único, eterno e maravilhoso. Aleluia. Muito obrigada, Pai, pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. O sangue dele, Pai, para que um dia eu pudesse ter acesso ao trono da Tua graça, para que eu pudesse te chamar de Pai. Tu és o meu Pai. Eu te amo, Pai. Tu és o meu Pai. É tão bom saber que Tu és o meu Pai, que Tu és o nosso Pai. Que seja uma noite única para as pessoas que estão comigo pela internet aqui, Pai. Que seja uma noite de glória, uma noite de perdão, uma noite de reconciliação, uma noite de cura, Pai, em todas as áreas, de cura, de provisão, de vida. Oh, aleluia, no nome de Jesus. Amém? Vamos cear? Não se preocupa com o cálice. Vamos orar um pouco. Eu não sei o que você está precisando, mas tudo já foi feito. Ele deu para você. Não deixa a circunstância dizer para você que é impossível. Não, não é impossível. Porque Ele já fez. Ele já curou, Ele já proveu, Ele já fez. Ele já abriu um caminho, Ele abre porta de trabalho, Ele arruma um trabalho para você, não tenha medo. Ele tem um trabalho para você, da onde você nem imagina. Ele traz o sustento para você. Ele é o Senhor que te sustenta. Então tira os olhos daquilo que não é nada. Tira os olhos dos seus braços fortes. Olhe para os braços dele que são fortes e poderosos. É o braço dele que segura todas as garras de Satanás, para que você não seja atingido. O teu inimigo foi derrotado. O nosso inimigo foi vencido. Então vamos nessa noite, vamos adorar a Ele. Vamos ficar de pé, vamos terminar. E vamos agradecer a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Então, no seu lugar, não olhe a tua circunstância. Você que está comigo pela internet, não olhe a tua circunstância. Não olhe, não olhe. Simplesmente olhe para Jesus.
Fixa teus olhos em Jesus. Comece a adorar a Ele, porque nessa noite é uma noite diferente para você, é eterna essa noite. Não é impossível. Ele é o Senhor que sara. Não é impossível. Não é impossível. Ele é o Senhor que cura, não é impossível. Ele é o Senhor que ressuscita mortos, não é impossível. Ele que derrama da provisão sobre o teu celeiro, não é impossível, não é impossível. Pai, muito obrigada, porque Tu és o Senhor do impossível. Tu és o Senhor do impossível. O Senhor, Pai, tirou da morte vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, temos vida, vida em grande abundância, temos vida eterna. Muito obrigada, Pai, jamais morreremos e veremos com o Senhor. Muito obrigada por essa noite de glória, da presença do Teu Espírito Santo. Pai, este lugar está cheio da Tua glória, da Tua presença, do Teu amor que é fiel, que é justo. Obrigada pelas nossas orações atendidas nessa noite, Pai. Obrigada porque nós trouxemos a memória, o que nos dá esperança, a vida de Jesus, naquela cruz derramada por nós. Podemos, Pai, saltar qualquer muralha, toda a operação das trevas contra nós não é nada, Senhor, diante do poder da cruz de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite onde a nossa mente foi mudada, onde o entendimento foi revelado ao nosso coração. Ele nos ama, Ele nos ama. Jesus nos ama, Jesus nos ama, Ele nos ama, o Senhor nos ama. Tudo já foi feito para cada um de nós nessa noite, Pai. E o nosso coração tem gratidão, 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 gratidão. Amém? Uma noite abençoadíssima para vocês em Cristo.